Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Os irmãos podem ler, somente os irmãos agora. Também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nesta importante carta aos cristãos do primeiro século, 3 grandes virtudes cristãs são apresentadas aqui na última parte do capítulo 10. Vejam no verso 22, meus irmãos, quando, ao se referir aos crentes daqueles dias, o autor dessa carta diz que devemos nos aproximar do Senhor com um coração sincero, em plena certeza de fé. A primeira grande virtude, a fé. A segunda virtude aparece no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Nós que vivemos pela fé, jamais devemos perder a esperança. A segunda grande virtude cristã, a esperança. E agora, no verso 24, o amor. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Fé, esperança e amor aparecem nesse texto, em que, mais uma vez, a igreja é lembrada da necessidade de unir aqueles que vivem pela fé, caminhando cheios de esperança, por isso vivendo em amor. Precisamos, segundo o texto bíblico, pensar uns nos outros. Isso é consequência do compromisso de amor que um dia afirmamos diante de Deus. Não é natural para o homem sem Deus pensar no outro. Natural, irmãos, ao homem sem Deus é enxergar o outro como concorrente, um problema, como uma barreira para que os seus planos sejam cumpridos. Isso me faz lembrar a malcriada resposta de Caim ao Senhor, quando o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Em Gênesis 4:9, Caim respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor, guardador, responsável do meu irmão? Irmãos, essa é a resposta do homem que se afastou do Senhor. O homem que pecou contra o Senhor e decidiu viver na dependência de si mesmo diz: qual responsabilidade tenho com o meu irmão? Por que eu tenho que responder por meu irmão? Por que tenho que me importar com ele? No cristianismo, irmãos, nós somos lembrados de que jamais devemos abandonar o irmão. Há um mandamento aqui destacado, que é: consideremo-nos uns aos outros. O verbo utilizado aqui para considerar, no texto bíblico original, em grego, é katanoel. E eu fui traduzir o verbo katanoel e encontrei algumas traduções que nos fazem perceber melhor o que significa a nossa tradução considerar. Katanoel é o mesmo que notar, é o mesmo que observar, reparar a presença do irmão, perceber o irmão, contemplar aquela pessoa, olhar para. Isso é considerar o outro. Significa que não devemos nos abandonar, como diz o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como naqueles dias do primeiro século já era costume de alguns cristãos. Diz a palavra de Deus que, de modo inverso, devemos então nos considerar uns aos outros. Ou seja, devemos nos animar para que sejamos incentivadores mútuos ao amor e às boas obras. Efésios 2:10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Devemos, portanto, nos interessar pelo irmão como nós nos interessamos por nossas questões.
Irmãos, a palavra de Deus chega a dizer que devemos notar, considerar, perceber até aquele que resiste ao nosso ensino, mas jamais tratar alguém com desprezo, com indiferença, com desconsideração. Vejam, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o que dizem os versos 14 e 15. Segunda aos Tessalonicenses 3,14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, considerai-o, percebei-o, reparai-o, contemplai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Vejam que ensino precioso encontramos aqui. Você deve sempre notar a existência do seu irmão, ainda que seja para reprovar os maus caminhos dele. Mas não deve lavar as mãos como quem não tem qualquer compromisso com o irmão. A palavra de Deus, portanto, diz que devemos considerar o outro. Se ele tem vivido uma vida em desacordo ao Evangelho, não devemos nos tornar sócios dele. Não devemos concordar, não devemos apoiar. A palavra de Deus diz que, não concordando com ele, ainda assim não devemos considerá-lo por inimigo. Então a minha conclusão é que sempre devemos considerar a existência do irmão, ainda que seja para correção, porque isso demonstra o nosso compromisso com o irmão. Irmãos, deve ser triste a vida de uma criança que comete erros e jamais é notada por seus pais, jamais é corrigida, jamais é repreendida, jamais é orientada. Os educadores dizem que crianças que não ouvem o não dos pais, crianças que não são repreendidas, que não são corrigidas, tornam-se adultos inseguros, porque não sabem quais são os limites para a vida. Então, quando dizemos não a uma criança, nós estamos dizendo sim. Sim, você pode ir até aqui. Sim, você pode escolher não fazer aquilo. Sim, você pode escolher fazer isso. Mas, irmãos, jamais devemos deixar de considerar a existência daquela criança que tem alguma disposição para rebeldia, para indisciplina, para praticar o que não convém. O ensino bíblico é: consideremos-nos uns aos outros, percebamos a presença do outro. Eu lembro que você existe e você percebe a minha existência. Isso é coisa de crente, de quem tem o fruto do Espírito, que age com amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, considera a existência do irmão. Quais são as implicações do mandamento? Voltem mais uma vez o olhar para o versículo que temos estudado e os irmãos verão que esse rico texto da palavra de Deus contempla pelo menos 3 implicações. Primeiramente, nós nos consideramos mutuamente quando decidimos viver em comunhão. É vivendo em comunhão com o irmão que eu atesto ter reparado a presença dele, ter percebido o valor dele, ter notado que ele existe e que é membro do mesmo corpo do qual eu sou membro. Então, vivendo com o irmão em comunhão, eu fujo da vida espiritual solitária, que não é o plano de Deus para nós. Meus irmãos, não é o plano de Deus que o cristianismo seja vivenciado na dimensão exclusiva do indivíduo. Por isso nós somos igreja, corpo, povo, família. Vivendo em comunhão com o irmão, eu admito que concordo com a vontade de Deus. Vivenciar uma espiritualidade comunitária. É desafiador, mas é recompensador. Nós andamos juntos, nós
cantamos juntos, nós oramos juntos, e nós até nos tratamos, nos curamos e nos reanimamos juntos. Isso é exercício de humildade. Quando digo que a comunhão não serve para mim, eu deixo que o meu coração seja tomado de orgulho, egoísmo, prepotência. Certo livro do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer morreu sob perseguição do nazismo. Vida em Comunhão traz uma linda declaração, irmãos, sobre a importância da comunhão. Ele diz assim: quem não está preparado para viver em comunhão, que tome cuidado com a solidão. Quem despreza a comunhão acaba construindo o caminho da solidão, que é muito triste. Aquela pessoa que nunca pode ficar um pouquinho depois do culto para cumprimentar alguém, para orar com alguém. Aquela outra pessoa que se ausenta dos cultos. Aquela outra que pode servir, mas se omite no serviço. Deixa de valorizar a comunhão dos irmãos, em algum momento estabeleceu uma zona de solidão à sua volta. Irmãos, nós estamos falando de mutualidade, dando e recebendo, oferecendo e contemplando aquilo que os outros oferecem. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que, vivendo em comunhão, nós cuidamos do bem-estar do irmão. Considerando a presença do irmão, nós valorizamos a vida dele de tal ponto que nos interessamos pelo bem-estar dele. E assim, damos bom testemunho a esse mundo, que é o mundo, como eu já disse, da concorrência entre as pessoas, do individualismo exacerbado, do egoísmo, dos planos que não contemplam a busca da felicidade do outro. Hobbes disse que nós, os cristãos, como tições de fogo, nos apagamos logo depois de separados do grupo. Os cristãos, como tições de fogo, se apagam logo depois de separados do grupo. Portanto, considerar o irmão é buscar viver em comunhão com o irmão, perto, se achegar, se aproximar do irmão. E aqui, quando eu falo isso, irmãos, eu falo com humildade, dizendo aos irmãos que eu me considero muito falho e peço a Deus que me ajude a notar mais ainda a presença do meu irmão, a buscar mais ainda o irmão ausente. É um desafio em nossa igreja. Num auditório como este, cheio, não é uma tarefa fácil notar quem está ausente. Mas se eu me esforço por notar ao máximo os ausentes e você também se esforça, juntos nós venceremos essa batalha. Ontem, acompanhado por uma diaconisa muito querida da nossa igreja, a irmã Franci Maria, fui visitar uma família. E na visita, a filha de um casal idoso se emocionou ao dizer da presença dessa igreja quando seu pai recebeu um diagnóstico muito desanimador. Mas a igreja esteve presente, visitou, orou, vibrou. Nas palavras dela, a igreja torceu pela cura do pai dela. O que aconteceu? Irmãos, eu ouvi mais uma vez ontem uma pessoa emocionada dizendo: porque essa igreja se lembrou do meu pai. Nós fomos marcados e jamais esqueceremos daquilo que a igreja do Barro Preto fez por nós. Nós não somos capazes ainda de entender as consequências do nosso esforço pela vida em comunhão. E quando eu digo esforço, irmãos, é porque na vida em comunhão eu também aprendo muito sobre os meus defeitos. Talvez tenhamos algum irmão que é mais reservado, que se pudesse viveria no seu cantinho, que teria uma casinha branca de varanda lá no mato para ninguém procurar. Esse irmão que tem esse estilo pessoal, ele precisa fazer um esforço imenso em prol da comunhão. Talvez tenhamos aquele irmão que diga: olha, em outro momento da minha vida, em outra igreja, eu me abri, me doei,
e acabei sendo machucado e ferido. Esse irmão precisa confiar que Deus faz todas as coisas se tornarem novas. Eis que faço novas todas as coisas. O Senhor pode permitir que esse irmão tenha uma nova e maravilhosa experiência na vida em comunhão. Talvez os irmãos me ouçam falando assim, digam: o pastor não sabe o que é decepção à igreja. Eu sei, meu irmão, eu só não sei o que é decepção com Jesus Cristo. Eu já tive que deixar uma igreja, quando ainda era seminarista da igreja, porque a igreja se envolveu com uma doutrina herética e eu não vi outro caminho senão deixá-la. A igreja que eu e meus pais e meus irmãos construímos até carregando, sabe, o carrinho de construção com tijolo. Nós vimos isso acontecer, mas com Jesus nunca nos decepcionamos. Então, saiba que eu já experimentei sim decepção com pessoas. Mas, meus irmãos, eu não consegui um só dia abandonar a igreja. Depois daquela decepção, eu orei: Senhor, me permita voltar a ter aquilo que tínhamos em igreja. E Deus providenciou uma outra igreja. Nessa época, irmãos, eu estava orando ao Senhor porque não sabia de qual igreja seria membro. Eu apenas estava orando ao Senhor e nessa mesma época o Senhor preparou uma igreja muito querida, muito amada, cujo pastor amado que lá trabalhou por 19 anos morreu. Ele sofreu um infarto, morreu. E a igreja não tinha nenhum problema doutrinário, mas a igreja precisava ser amada. Então Deus, que é perfeito em seus planos, me pegou ferido por ver uma igreja se envolver com heresia e disse: eu vou te levar para uma igreja onde não há nenhum problema doutrinário. Lá você não vai ter esse problema, lá eles têm um outro problema. Lá eles precisam ser amados e você pode amá-los. E meus irmãos, imediatamente, na comunhão com aqueles irmãos, como eu fui curado. O Senhor me tirou da cidade, me levou a dirigir por 1 ano aquela igreja que chorava a morte do seu amado pastor, um homem de Deus. E depois de curado, ele disse: agora você volta e assume de novo um trabalho aqui nessa cidade. Naquela cidade onde eu fui curado, eu fui muito abençoado, irmãos. Eu viajava todos os sábados, no início da tarde, por 2h30, e passava o sábado à noite, o domingo inteiro com aqueles irmãos, e na segunda-feira, às 5h da manhã, eu voltava, porque eu tinha aula na universidade logo cedo na segunda-feira. Então, qual era a minha estratégia? Cada domingo, almoçar numa família. Os irmãos sabem como eu sofro para aceitar convites para almoçar, né? Eu levo uma média de 2 segundos para aceitar o convite. E então eu visitava uma família e ali no almoço nós conversávamos, orávamos e eu conhecia melhor. Até que eu descobri uma irmã chamada Alice. Irmã Alice Cleivson, viúva, uma mulher de Deus, vivia com uma filha. E ela então fez uma buchada de bode para mim. Eu elogiei, então ficou certo. Todo primeiro domingo é buchada de bode para o seminarista. Eu vou parar por aqui antes que alguns irmãos deixem o culto. Irmãos, esse testemunho muito precioso dessa igreja com a qual mantenho contato ainda hoje, na cidade de Esplanada, no leste do estado da Bahia, é para mim a lembrança de que um crente nunca perde quando decide viver em comunhão. Eu fui curado na comunhão da igreja. Eu vivia em comunhão com a minha igreja, mas entendi que eu não podia comungar com certas ideias que sorrateiramente entraram na igreja e ganharam espaço. E foi na comunhão com outra igreja de Jesus que Deus me curou por completo. Permita-se experimentar essa bênção das mãos de Deus, que é a vida em comunhão. Deus não erra, meu irmão. O Senhor que te conhece te fez para viver na comunhão do povo dele. O Senhor que te salvou quer te inserir completamente no corpo dele. Não resista a isso. Consideremos-nos uns aos outros, é um convite para todos os crentes. Nós nos consideramos mutuamente quando nos encorajamos, agindo com sensibilidade frente às necessidades do irmão. Escolhemos as melhores palavras
para levarmos o irmão a se levantar da sua dor, para despertarmos o irmão a fim de que ele sirva melhor, para que aquele irmão perceba que o serviço que ele realiza na igreja, sim, é muito útil. Talvez você não saiba, meu irmão, de quão útil você é. Até um abraço seu pode marcar vidas. Aquela igreja, primeira igreja batista em Esplanada, que mencionei agora há pouco, ela mantinha uma creche, ainda hoje mantém, a creche Pastor Gabriel Ferreira de Almeida. E essa creche batista, irmãos, era a única creche da cidade. E alguns pais frequentavam a igreja por conta da creche. Todos os dias havia culto e os pais levavam leite e pão para casa. Muita gente pobre era atendida pela creche. E no domingo sempre tínhamos alguns pais daquelas crianças na igreja. E havia uma senhora, sempre cabisbaixa, sempre com semblante caído, que todo domingo à noite ia à igreja com seus 4 filhos, 4 pequenas crianças. E ela chegava com os meninos pouco depois do culto ter sido iniciado e sentava no último banco com os 4 meninos. E quando fazíamos a última oração, durante a oração, ela levantava com os 4 meninos e ia embora. E eu percebi isso, e houve um dia em que eu não fiz a oração final. O dirigente do culto fez a oração final, e quando ela estava se levantando para sair com os 4 meninos, eu saí pela lateral e fui à porta e agradeci pela presença dela. E a abracei dizendo: saiba que a sua vida é importante para a primeira igreja batista. Nós estamos muito gratos a Deus por tê-la aqui com os seus filhos. Ela chorou, irmãos. E eu ainda era um seminarista com 19 anos de idade. Eu ainda tinha naquela época muita dificuldade de lidar com alguém que chora. Hoje não mais. Hoje eu sei que é até uma grande solução. E eu fiquei preocupado e ela chorando ali. E eu perguntei: mas o que aconteceu? E ela disse: tem muito tempo que ninguém me dá um abraço. Meus irmãos, eu ouvi aquela mulher dizendo: faz muito tempo que eu não recebo um abraço de ninguém. Fomos visitá-la, fui com 2 diáconos visitá-la, levar uma cesta básica, e ela então contou a história de um marido que disse que iria para uma outra cidade maior trabalhar e simplesmente a abandonou com os seus filhos. E não deu notícias, e não voltou, e já se passava 1 ano, e ela não sabia do paradeiro do marido, e ela disse que eles só não estavam morrendo de fome, porque a creche da Igreja Batista estava dando alimento aos meninos todos os dias. E ela mesma confessou que a maior parte dos dias durante a semana, ou durante o mês, ela não tinha carne para comer, porque ela comia da cesta básica que a igreja entregava. Irmãos, há muito tempo que aquela mulher não recebia um abraço, um singelo abraço. Talvez você não tenha percebido como na comunhão com o irmão você encoraja com a sua presença, com a sua palavra e até com um abraço. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Devemos agir em prol da preservação da vida do irmão, da sua fé, do seu entusiasmo, do seu compromisso com Deus e para soerguermos o irmão. Veja aquilo que ele faz, diz a Jó, depois que Jó amaldiçoa o seu próprio nascimento e com grande pessimismo fala da ausência de perspectivas para a sua vida. Jó capítulo 4, versos 3 e 4, vejam o que ele faz, repreendendo a Jó, diz: eis que tens ensinado a muitos, Jó, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Jó, como você pode dizer que a sua vida é sem valor? Como você pode negar que Deus te fez com grandes planos? Eu te conheço, meu amigo, e eu sei que ao longo da sua vida você tem ensinado gente que precisa, tem fortalecido fracos. Suas palavras, Jó, têm sustentado quem tropeçou, e joelhos que vacilaram
têm sido fortalecidos por ti e por suas palavras. Ele faz, ali está dizendo a Jó, houve um tempo em que você fez isso, agora Deus me usa para te dizer que a sua vida tem valor, para te encorajar a não desistir da vida. Aqui está, meus irmãos, a lembrança de que na comunhão devemos encorajar os irmãos, nunca encorajá-lo a permanecer no pecado, nunca encorajá-lo a permanecer em suas ideias que são reprovadas pelo Senhor, nunca encorajá-lo a manter certas tradições que são nocivas, mas encorajá-lo à fé, à comunhão, à esperança. Filipenses capítulo 2, no verso 3, diz que nada devemos fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Reconheça as virtudes do irmão. Valorize o trabalho do irmão. Considere o seu irmão superior a você mesmo. Isso é mandamento do Senhor. E fará muito bem à igreja. Como é bom, irmãos, quando elogiamos alguém que cantou muito bem e esse irmão diz, não, eu estou só iniciando. Como é bom, irmãos, quando ouvimos um grande pregador se referir a outro pregador como sendo o seu referencial. Como é divino, como é espiritual, como é santo. O ato do crente que diz, o meu irmão é superior a mim. Eu preciso encorajá-lo a continuar servindo ao Senhor e fazendo o seu trabalho. Aliás, todos nós, irmãos, devemos nos lembrar de, ao final do culto, com verdade, com sinceridade, dizer ao tecladista, meu irmão, como eu fui abençoado hoje enquanto você tocava o teclado. Como precisamos dizer ao baterista, e a minha memória me diz que o baterista hoje é o Lucas. Dizer ao Lucas, Deus te fortaleça para que você continue tocando muito bem nos cultos ao Senhor. Como nós precisamos dizer ao pastor que lidera os acolhedores, e ele nos ouve lá fora agora, muito obrigado, pastor Robertson, pelo abraço, pela presença. E ele está nos ouvindo porque nós temos a sonorização na área em que ele está trabalhando agora. E os demais acolhedores que estão ali trabalhando ao lado do pastor Robertson. E eles estão nos vendo. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, de dizer ao colaborador da igreja, ao funcionário contratado pela igreja, muito obrigado porque você pôde abrir a porta para mim. Nós precisamos ir ao encontro do servo do semear e dizer muito obrigado. Eu participei da escola bíblica, participei do culto e ao final recebi meu filho animado, mais crente porque estudou a palavra de Deus, alimentado e desejando voltar para a igreja na próxima oportunidade. Nós precisamos dizer ao irmão que está agora na mesa de som, Marco Túlio Aburachide é o nome dele. Foi muito bem criado esse menino. Nós precisamos dizer, Túlio, muito obrigado, porque mais uma vez você nos serviu. Ao Pedro está ali ao lado dele. E agradecer, e encorajar. E eu não estou vendo todos, eu só estou vendo ali o cabelo de um outro que está no multimídia. Pastor Murilo e Marlano, eles apareceram sorridentes. Nós precisamos, irmãos, nos encorajar uns aos outros. Isso é remédio, isso é abençoador. Finalmente, quando a palavra de Deus diz que devemos nos considerar uns aos outros, está dizendo que devemos cooperar com o trabalho do irmão. Quando Paulo nos fala do ajuste de membros para que o corpo funcione bem, em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele diz algo muitíssimo interessante no verso 25. 1 Coríntios 12, 25. Não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros. Meus irmãos, uma igreja de gente que coopera, quando um crente coopera com o outro e recebe a cooperação do seu irmão, nesta igreja existe uma declaração de que nós não nos dividiremos. Não haja divisão. O remédio para a divisão, a triste experiência da divisão de igreja é cooperarmos uns com os outros
com igual cuidado em favor uns dos outros. Na verdade, irmãos, em momentos em que temos opiniões diferentes, claro, Deus nos deu cérebro, Deus nos deu a capacidade de reflexão e em certos assuntos nós divergimos. A conclusão sempre deveria ser: da minha igreja eu nunca saio, e o outro dizer: pois eu também nunca saio, pois trataremos de cooperar uns com os outros. Alguns de nós já vimos divisão de igreja, e isso é muito triste. Graças a Deus, a história dessa igreja tem sido a história de uma igreja cujos membros cooperam entre si. Deus usa Paulo para dizer: cooperem os membros, tendo igual cuidado uns em favor dos outros. E assim continuaremos crescendo. Em Hebreus 10, 24, o texto lido no início, a palavra de Deus diz que quando nos consideramos e nos estimulamos ao amor, também nos estimulamos às boas obras, àquilo que fazemos, ao bom trabalho, às boas práticas, ou na linguagem do mercado, às melhores práticas. As igrejas das melhores práticas são aquelas igrejas em que há espaço para cultivo da vida em comunhão. As melhores práticas em igreja são aquelas de inspiração bíblica, um crente encorajando o outro, a ponto do outro lembrar que ele é sim importante, que ele não é dispensável, que ele tem valor, que a igreja não está pronta para perdê-lo. Nós demonstraremos interesse contínuo no serviço de cada irmão, e ainda mais, irmãos, daremos exemplo do que é a vida cristã, é vivermos unidos em amor, nos encorajando mutuamente e cooperando com o irmão. Havia um crente muito difícil na igreja. Essa igreja não era a nossa igreja. É uma outra igreja de uma outra cidade. E aquele membro da igreja era duro com o pastor. Ele dizia ao pastor que o sermão não era consistente e que a igreja não estava sendo bem administrada. Ele notou que havia algum pó em alguns bancos da igreja. E ele dizia que o pastor não estava conseguindo despertar os crentes para a obra missionária porque poucos estavam participando do trabalho de evangelização. E ele até dizia que a gravata do pastor era ultrapassada. Espero que não estejam rindo da minha, irmãos. Estejam rindo da ilustração. E o pastor então passou a orar por esse irmão, que finalmente um dia sonhou. E que sonho! Ele sonhou que ele era o pastor da igreja. E que havia um monte de gente na igreja dele que era igual a ele. E ele passou uma noite inteira sonhando que ele era o pastor de uma igreja em que todo mundo falava da gravata, da administração, do sermão, da esposa do pastor, de tudo. E ele acordou assombrado dizendo: meu Deus, eu não quero isso para a minha vida, porque eu estou fazendo isso com a vida do pastor da igreja. É tão bom contar essa ilustração aqui, porque ela não tem nada a ver conosco, irmãos. Há igrejas por aí que se o pastor conta isso, alguém vai dizer: olha, é indireta ali para José. Quem é José aí, por favor? Não estou falando de Zé Augusto, meu irmão. Não estou falando dele. Há algumas igrejas que alguém vai dizer: essa foi para a irmã Maria. Por favor, quem é Maria aqui? É só ilustração. Mas, irmãos, devemos, no poder do Espírito, buscar cooperar com quem está fazendo alguma coisa. Não está fazendo bem feito? Auxilie a melhorar. Está fazendo bem feito? Encoraje a continuar. Coopere, mas não deixe de notar a presença, o valor e o trabalho que o seu irmão realiza. É mandamento do Senhor notarmos o valor do irmão e investirmos nele. O investimento em vidas, irmãos, é o único que traz rendimentos eternos. Todos os nossos investimentos desse mundo ficam aqui. Mas quando investimos em vidas para que sejam salvas e para que cresçam na fé, nós obtemos rendimentos eternos, porque nós estaremos eternamente com essas pessoas diante do Senhor. Considere o valor elevado das vidas que estão à sua volta. E pense em tudo que essas vidas podem vir a ser para a glória de Deus, se você estiver disposto a considerar o valor dessa vida. Meus irmãos, nós temos dezenas e dezenas de pessoas aqui nessa noite.
esse grupo aqui pode mudar esse mundo no poder de Deus, com o poder do Evangelho. Nós não devemos desconsiderar a presença de ninguém. Caso eu não tenha notado suficientemente a sua presença e o seu valor, me perdoe. Eu oro a Deus para que eu possa considerá-lo mais ainda. Caso você note que ainda não tem sido considerado o suficiente, ore ao Senhor para que isso não te desanime e você continue valorizando outros irmãos. E Deus se encarregará de tocar em outras vidas a partir da sua atitude, da sua decisão, do seu exemplo. É mandamento bíblico que nos consideremos uns aos outros. Deus, pois, nos ajude a viver assim. Meus irmãos, aquilo que nós estudamos na palavra de Deus é parte de um roteiro completo para reuniões dos nossos pequenos grupos na próxima semana, a partir de segunda-feira. Então, hoje, após este culto, os líderes e supervisores dos pequenos grupos receberão um roteiro que trata desse tema, para que os irmãos aprofundem, opinem, tirem dúvidas e tenhamos a condição de fazer com que esse tema seja revisitado e a igreja aprenda muito, cresça muito com o estudo da palavra de Deus.